O nosso tema do momento é como ensinar uma criança a impor limites no relacionamento com os coleguinhas. Ensinar uma criança a respeitar as diferenças sem perder seus próprios limites, além de ser uma base para a convivência saudável, é importante também para complementar sua própria segurança. Eu sou a Suzy Pereira Simon, CEO da Suzy Livros Editora. Abordamos como tema principal o livro de histórias infanto-juvenis e os eventos relacionados à preservação da fauna brasileira nativa e a socialização das crianças em seus ambientes de convivência. Neste vídeo, vamos abordar a questão da aceitação ou não aceitação das diferenças de temperamento, cultura e hábitos sociais de pessoas com as quais as crianças se deparam nos ambientes que frequentam. Nesse contexto, o mais importante para gerar segurança, para que a criança tenha uma reação educada e mais eficiente, no sentido de se preservar e se defender, é ser orientada na família, pelos pais ou tutores. Cabe a vocês, mães, pais, avós, tias, ensinar as crianças sobre as regras de respeito e bom relacionamento social. A escola também deve colaborar nesse processo de informação e preparo das crianças para desenvolver suas defesas naturais de forma eficiente. Porém, é na intimidade da família, em conversas particulares, que a criança se sente mais segura para fazer perguntas e dar suas opiniões sobre esse assunto tão pessoal e que pode parecer tão íntimo para elas. Abordar o tema com as crianças é algo que realmente surtirá efeito quando for necessário assumir um comportamento defensivo, sem estresse e sem violência. É tipo um ensaio de situações que poderão acontecer na vida real. Crianças adoram cenas inventadas e com certeza nesse tipo de assunto terão muita colaboração a dar. Primeiro, vou mostrar um roteiro geral para informar a criança sobre o contexto das situações. No final do vídeo, vou sugerir uma simulação de alguns diálogos muito elucidativos, retratando situações comuns. O ideal é que a família adquira o hábito da conversa educativa no cotidiano. Um tópico por dia surtirá um grande efeito na convivência da criança e do adolescente em seus contatos dentro e fora do lar. Como tema central das conversas serão diferenças, é bom começar explicando o conceito desse termo, certo? Vamos lá. Explique sempre com leveza. Mostre que cada pessoa tem jeitos, gostos e histórias próprias. Cor da pele, cultura, religião, brincadeiras preferidas, diferentes formas de aprender, tempos diferentes para cumprir tarefas, entendeu? Sempre usando exemplos simples, tipo, o João gosta de brincar de bola, a Ana prefere desenhar e está tudo bem. Aproveite a oportunidade de garimpar informações perguntando: você já viu algo parecido acontecer? Você conhece alguém que inventa brincadeiras que não são legais? Outro ponto importante está relacionado ao respeito. Para falar isso, você pode explicar que respeitar alguém é não ridicularizar a pessoa, não maltratar, não
não ficar rindo dos outros. Na verdade, quando magoamos alguém, esse alguém se sente como nós nos sentimos quando nos magoam também. Explique que respeitar o outro não significa aceitar tudo. Temos que impor os nossos limites pessoais. Ensine frases assim: eu não gosto disso. Assim não é legal. Eu quero brincar de outro jeito. Eu não quero brincar com você agora. Ou eu não quero brincar com você nunca mais. Aí depende da situação, né? Ensina isso para sua criança, perceber as diferenças das situações. Ensine que quando respeitamos os outros e exigimos que nos respeitem também, estamos estabelecendo uma política de bom relacionamento. Ou seja, estamos estabelecendo regras de boa convivência. Diferencie diversidade de comportamento inadequado. Existem diferenças saudáveis e diferenças prejudiciais e desrespeitosas. Que fique claro, respeitar não é o mesmo que tolerar injustiça ou violência. Diferenças saudáveis: gosto por brincadeiras, cultura, música, dança, arte, alimentos, jeitos de vestir, jeitos de usar o cabelo, jeito de falar, pessoas estrangeiras com hábitos diferentes. São diferenças saudáveis. Podemos aprender com os outros dentro das suas diferenças saudáveis. Comportamentos que não devem ser aceitos: empurrar, xingar, excluir, humilhar, roubar, mentir. Nesse item, é sempre bom perguntar para sua criança: o que mais? O que mais não é comportamento saudável? Qual outro comportamento você já viu que não deve ser aceito? Vai perguntando, hein? Vai investigando, vai pesquisando, até onde vai o nível de consciência da sua criança, e ensina para ela. É importante fazer muitas perguntas, esperar as respostas, ter paciência, rir bastante. Faça com que a criança goste dessa conversa, porque na verdade a criança ama a companhia dos pais, dos avós. Elas amam a companhia das pessoas que elas gostam. Então faça de suas conversas cotidianas sobre qualquer assunto um momento de entretenimento, de diversão, de alegria, que a criança vai topar sim conversar com você sobre qualquer assunto, inclusive esse, que é um assunto denso, que é um assunto pesado, mas a gente precisa falar sobre isso dentro da nossa casa, no ambiente mais confortável para eles. E aproveita a dica, hein? Presta atenção. Modele no dia a dia. Modele no dia a dia. A criança é muito observadora. Aprende mais pelo exemplo do que pelas palavras. E o adolescente, esse é extremamente crítico. Geralmente observam para testar se os adultos fazem o que pregam. Vocês já repararam isso? Adolescente não é fácil não. É que o adolescente está saindo do mundo da fantasia e descobrindo o mundo real. Então, tudo é motivo de teste e de experimentação. Porém, o adolescente, ele aplica na prática tudo o que assimilou na infância. O que se aprende na infância é base para toda a vida, certeza isso. Se a criança vê
os adultos tratando os outros com respeito, mas também sabendo dizer não quando algo não é certo, com certeza ele vai reproduzir isso também. Uma excelente prática é utilizar boas histórias infanto-juvenis para evidenciar bons exemplos de convivência entre indivíduos de personalidades diferentes. Livros e desenhos infantis que falam sobre amizade, diversidade, empatia, ajudam muito nesses diálogos. Depois da leitura, converse com a criança. Qual foi o seu personagem preferido? O que você faria no lugar desse personagem, daquele personagem, né? Então, ler a história, comentar a história, o ideal é a leitura comentada, eu falo isso aqui nos meus vídeos. Então, o ideal é você ler e comentar e perguntar para a criança, e você, nessa situação, faria o quê, né? Deixar a criança participar da narrativa, da história. Nesse ponto, eu vou pedir licença para apresentar para você um livro de colorir que fala exatamente da amizade de duas criaturas de temperamentos totalmente diferentes. Um ratinho tímido e medroso e uma gata esperta e corajosa que se tornam super amigos, apesar dessas diferenças extremas. Um texto excelente para fazer uma discussão sobre a possibilidade de aceitação de diferenças de comportamento que não trazem situações inadequadamente perniciosas. Depois, na sequência, vou apresentar uma simulação de alguns diálogos muito elucidativos, retratando situações comuns que você poderá praticar com sua criança, tudo bem? Tipo mini diálogo, né? Cada um apresenta uma frase e depois discute-se o conteúdo com a criança. Então, olha aqui, que livro lindo! Lindo, né? Um desenho maravilhoso. Ilustração, Paulo Caetano. Deixa eu mostrar para vocês. Esse livro, ele é um desenho em branco e preto. Tá? Branco e preto. Essa página colorida, fui eu que colori. Eu já estou colorindo ele. Eu sempre pego um para colorir. Geralmente eu gosto de colorir. É riquíssimo o desenho para que você use uma infinidade de cores, não é? Essas ilustrações do Paulo Caetano ficaram realmente muito bonitas. Eu vou mostrar em mais detalhes para vocês. Olha o amor. Gente, olha o amor. Olha o amor, gente. Amigos para sempre, não é? Agora, esta gatinha é muito nervosa, muito agitada. E é uma amiga fiel. Ela defende o amiguinho dela em qualquer circunstância. Um dia ele foi atacado por um gato malvado e ela não teve dúvida nem medo. Ela defendeu o amiguinho dela. Mas, às vezes, olha aqui, ela tem um temperamento um pouquinho malvado. Veja bem, não é? E o que é que o Tim faz nessa situação? Olha, bota limite. Não, isso não, essa brincadeira eu não quero. Sentiram a tônica da conversa? Então é isso, é uma história que te dá a cada página uma situação de temperamento, um fato que ocorre e qual é a reação do Tim e a reação da Mary Blue nesse contexto. São várias as situações aqui
que se apresentam, então, neste contexto deste livro. As ilustrações dessa história, do artista visual Paulo Caetano, são surpreendentes. É muito rica em detalhes, portanto, se você vai colorir, você terá a oportunidade de descobrir detalhes do desenho e criar textos relacionados também com a história. A história tem um texto e tem uma ilustração, né? O texto é recheado de elementos que fazem uma comparação entre os temperamentos deles e o comportamento deles para compatibilizar essa amizade. Porque eles gostam um do outro. E os dois são boas pessoas. Então não precisa romper com essa relação. Porém, que haja limites, regras pré-combinadas, não é? Então isso é muito interessante da gente observar. Ao longo dessa história, o leitor vai descobrindo as nuances de personalidades antagônicas entre o Tim e Mary Lou. E como é que eles superam essas diferenças? Em função de uma amizade repleta de amor e de empatia. Gente, tem uma frase muito interessante, né? Não sei de onde que eu tirei essa frase, ela não é minha, mas dá para você colocar na parede lá do seu quarto ou então no espelho do banheiro, sabia? Olha, respeitamos o que é diferente, mas não precisamos aceitar o que machuca ou desrespeita. Essa é a tônica. Eu vou falar sobre a questão dos diálogos agora, tá? É a última parte dessa nossa conversa. Com a colaboração, eu apelei nessa brincadeira aqui agora. Eu procurei a colaboração de uma inteligência artificial. E aí eu trabalhei algumas sugestões dela. Então eu trabalhei um roteiro de conversa bem simples, no formato de um diálogo, que você pode adaptar para a idade da sua criança. A ideia é ajudar a trabalhar respeito e limites pessoais. Situação 1. No recreio, quando os amigos querem brincar de algo que sua criança não gosta. Aí a conversa, tá? Aí o adulto fala: e se seus amigos quiserem brincar de futebol e você preferir desenhar? O que você pode falar? Aí a criança responde: eu não quero jogar agora, mas posso desenhar e depois a gente brinca junto. Então a criança não gosta de jogar futebol. Ela tem intenção de fazer outra coisa, né? Mas depois que um jogar futebol e o outro desenhar, eles podem brincar de outra coisa que os dois queiram. Aí o adulto vai ensinar isso, né? Então você não precisa brigar, você não quer jogar futebol, você quer, então faça o que você quer. O outro faz o que ele quer e não briga. Depois brinquem juntos. Isso é muito mais legal, né? Então é isso mesmo. Aí você diz, você respeita o gosto deles, mas também mostra o que você gosta. Gostei muito desse diálogo. Adulto, e se suas amigas quiserem brincar de desenhar e você preferir cantar? O que você pode falar? Eu não quero desenhar, mas eu posso cantar e depois a gente vê se dá para brincar junto de uma outra atividade. Isso mesmo. Respeita-se o gosto delas e mostra o que gosta. Situação 2. Quando um coleguinha insiste em uma brincadeira que incomoda. Isso é triste, né? Brincadeira que incomoda. O adulto pergunta: e se alguém ficar puxando seu cabelo na brincadeira? O que você pode dizer? Eu não gostei, por favor, para. Ótimo. E se a pessoa não parar? O que você pode fazer? Falar com a professora
ou procurar um adulto, ou chamar a mãe se estiver perto. Alguma coisa você vai fazer, vai procurar um adulto e não partir para a briga. Aí você diz para ela, muito bem, isso mesmo, respeitar o colega não significa aceitar algo que te machuca. Quando encontra uma diferença na aparência ou modo de ser. O outro, a outra, ela é diferente na aparência ou no modo de ser, no comportamento. O adulto pode falar o quê? E se você ver que seu amigo fala de um jeito diferente do seu? A criança responde, eu posso ouvir e aprender com ele, porque todo mundo é diferente mesmo. Isso é fundamental, que a criança perceba, não é, que existem diferenças. E essas diferenças não são coisas para você debochar, rir, achar engraçado, não é? Essas diferenças, elas são normais. Cada pessoa realmente é diferente da outra. Tem um som de voz diferente, né? Tem um jeito de andar diferente, tem um jeito de falar diferente. É bom você aprender com as outras pessoas, não é? Presta atenção, veja bem o que faz de bom, o que faz de errado e ensine seu filho a ter a sua própria personalidade e exigir respeito. Isso mesmo, diferente não é errado, é só diferente mesmo. Quando é que diferente é errado? 4. Quando presencia uma briga entre colegas, o que você pode fazer? Se dois amiguinhos começarem a brigar, o que é que você pode fazer? Eu posso não entrar na briga e chamar um adulto para ajudar a resolver o problema. Muito bem. Às vezes respeitar é também ajudar a manter a paz. Quando alguém não quer brincar com ela, pode ficar bem complicada a situação, sabia? Porque magoa se for a coleguinha mais querida. Não vai brincar comigo, vai brincar com a minha colega. É bom que a criança entenda que tudo bem, eu posso brincar com outra pessoa e depois a gente brinca junto. Isso é respeitar o espaço do outro sem ficar triste ou brigar. É para a criança entender que o outro também tem a liberdade de desejar uma brincadeira diferente que o outro sabe fazer. Tipo assim, então como, né, que você vai fazer esse consolo? Tudo bem, eu posso brincar com outra pessoa e depois a gente brinca junto. Chegar nessa conclusão demanda horas de conversa. Prepare-se, que isso não é fácil. Olha, e se uma amiga disser que prefere brincar com outra coleguinha? Tudo bem, eu posso brincar com outra pessoa e me divertir bastante. Chegar nesse nível de despreendimento é uma batalha. A criança não se sentir rejeitada, deixada de lado, né? Pode ser bem complicado mesmo. Mas é um enfrentamento que tem que acontecer e é bom que a criança esteja preparada para uma situação dessa, né não? Não vai deixar de gostar da coleguinha por causa disso. De preferência, né? De preferência que não deixe de gostar da coleguinha. 6, reforço final. Uma frase simples para a criança guardar, certo? O adulto. Então, o que foi que nós aprendemos nessa conversa? Respeitar é gostar do outro como ele é. Mas também dizer não quando algo não me faz bem. Gosto de você, mas não, isso eu não quero fazer. Mas não, isso não me faz bem, né? Esse tipo de prática de diálogo com a criança
né? Funciona muito bem em brincadeiras de faz de conta. Você faz o papel do coleguinha e deixa a criança responder. Assim, ela treina antes de viver a situação real e vai aprendendo a improvisar também. É muito bom para desenvolver a percepção, desenvolver a atitude, né? Desenvolver a autodefesa. Maravilhoso. Esse exercício é um dos melhores exercícios que você pode fazer para proteger a sua criança. Falar do relacionamento dela com outras pessoas, né? Sejam crianças, sejam adultos, né? A criança tem o seu espaço e que esse espaço seja protegido por você e pela própria criança, porque nem sempre a gente está pregado nos filhos, né? Ai, se pudesse, mas nem seria bom. Espero ter ajudado. Se puder, inscreva-se, curta e compartilhe. Se achar que esse conteúdo poderá ser adequado para alguém. Muito obrigada por assistir. Até mais. Eu vou deixar uma cópia desse texto, desse último texto, aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Ok? Se você quiser ver mais tarde, ou copiar e colar em algum lugar, tá bom? Ok. Muito obrigada por assistir e até mais.